Deus se importa com aquilo que está te afligindo. Olá, meu nome é Lara e hoje eu venho trazer para você um vídeo onde o Senhor tocou em meu coração para trazer esta palavra. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da depressão e sobre enfrentar problemas, porque muitos cristãos acham que para ser cristão você nunca vai ter nenhum problema de saúde mental. E pelo contrário, ultimamente e até nos tempos antigos eu não posso afirmar, mas eu acredito que muitos passaram pela depressão e passam por ela sozinhos, sem pedir ajuda, porque acham que Deus não se importa ou porque acham que é algo demoníaco você ter algum transtorno mental. Lógico que eu não sou psicóloga, eu não sou uma pessoa mas eu estou falando de acordo com a minha experiência e com aquilo que o Senhor me ensinou em questão a este assunto. Então, sente-se rapidamente para poder assistir esse vídeo. Vou tentar ser breve. A gente pode pegar um exemplo sobre Elias. Ele é um dos maiores exemplos quando as pessoas vão pregar sobre depressão. E por quê? Eu acho muito importante que a gente realmente pegue ele como exemplo. Porque Elias, ele foi um homem que era profeta do Senhor. Ele falava que não ia chover e não chovia, porque a intimidade com Deus era tanta, que ele tinha tanta autoridade, que não chovia enquanto ele não falasse que não fosse chover. Então, era um homem que era temente, era um homem que era presente na obra do Senhor. Ele pregava, ele tinha pessoas, ele enfrentava e ele não tinha medo. Mas chegou em um momento, em 1 Reis 19, que fala que ele teve medo e fugiu, para salvar a vida. Por causa que Jezabel começou a persegui-lo e querendo acabar com ele. Ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto porque ele estava fugindo. E aí a gente vê no capítulo 19, versículo 4, que ele fala: e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se embaixo dele e orou, pedindo: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou embaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Um anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então a gente tem um exemplo muito importante, onde Elias ele pediu ao Senhor para que tirasse a vida dele. E a gente tem vários outros exemplos também, por exemplo, Jó, Jeremias. São profetas, são pessoas que eram servos do Senhor completamente tementes. E um problema que a gente tem hoje, no meio cristão, admitindo, é que as pessoas acham que para servir ao Senhor, você vai estar sempre 100% saudável mentalmente. E, infelizmente, não é verdade. Ou talvez felizmente. Porque há algumas coisas que Deus permite na nossa vida, inclusive a própria depressão, para poder você gerar testemunho, para você aprender a se fortalecer nele. Porque todos nós, gente, estamos sujeitos a passar pelas mesmas coisas que os ímpios passam. A gente está sujeito a passar por transtornos, por acidentes. A gente está sujeito a passar por roubos. A gente está sujeito a passar por muitas coisas. Mas isso não significa que Deus não está com a gente. Essas coisas ocorrem devido ao pecado que entrou no mundo. E Deus, ele prometeu enxugar toda a lágrima que a gente tiver quando ele voltar. Mas enquanto isso, estaremos sujeitos a passar por isso. E você, que pode estar passando por um período de depressão, saiba que Deus, ele se importa. Por causa que Elias, ele falou para o Senhor. Ele pediu, ele foi sincero: eu quero não estar mais nessa terra. Eu não posso falar uma certa palavra que senão o YouTube bane. Mas eu não quero mais estar aqui, eu não vejo sentido, eu estou cansado. E então, o Senhor, ele não julga, o Senhor, ele não o condena. O Senhor faz o quê? Entrega comida e manda ele dormir. Porque ele precisava sobreviver àquele momento de dor que ele estava passando. E eu falo por mim, gente, eu não sou 100% diagnosticada, mas já tive muitos episódios depressivos na minha vida. Já desejei, já pedi ao Senhor. E eu falo pra vocês, eu não estou 100% curada. Eu ainda tenho que passar por este processo. E é necessário que eu passe. Porque o Senhor, ele me mostrou uma força que eu nunca tive, mas que ele me deu. E através dessa dor, eu tenho me aproximado mais dele. Eu tenho aprendido a suportar
porque eu sei que no futuro isso vai ajudar muitas pessoas. E porque eu sei que isso não é algo que vai sumir do nada, entendeu? Muita gente condena e fala que isso é algo do diabo, a depressão, a ansiedade, mas acredite, não é. Essas coisas ocorrem devido a muitos acontecimentos que podem ter acontecido no seu passado, entendeu? E eu por vezes me culpava, achava que era algo errado e que por eu estar com dor, estar me sentindo deprimida ou crises depressivas era algo ruim e que Deus não estava comigo, mas Ele se mostrou completamente presente na minha vida. É comum que esse momento, essas doenças não sejam tratadas como deveriam ser tratadas dentro das igrejas, não generalizando. Há igrejas que se importam, inclusive a minha igreja, eu tenho um pastor que se importa muito com isso, ele fala muito sobre isso e nos incentiva a procurar um psicólogo. Então, assim, é importante que a gente tenha isso, mas não é em todas as igrejas. Ainda há igrejas que ainda condenam isso. Há pessoas que aprenderam que isso é errado, entendeu? Que você estar com depressão é algo que o inimigo ele está trabalhando em você. Há algumas coisas que são brechas nas nossas vidas, mas há coisas que são psíquicas e é importante que você trate. E você não está sozinho nessa. É importante que você entenda que procurar um psicólogo não é fraqueza. Procurar um psiquiatra, procurar uma ajuda, sabe? Não é errado. Você pode procurar ajuda com alguém da sua igreja, mas eu falo pra você, procure um psicólogo que vai te ajudar. Há coisas que Deus, ele completamente ele pode fazer, mas ele também deixou as pessoas na terra para que possa cuidar da gente também. Não existe psicólogo à toa, não existe médico à toa, entendeu? E o nosso cérebro, ele precisa ser cuidado tanto quanto os outros órgãos que existem dentro do nosso corpo, como o coração, como o fígado, como os rins, enfim, tudo precisa ser cuidado. E aqui também precisa ser cuidado. É algo que, infelizmente, muitos não levam a sério, mas que é preciso ser levado. Você que está passando por um momento de dor, de depressão, de ansiedade, onde você não vê esperança, saiba que eu te entendo, mas nesses momentos foi onde eu vi a mão de Deus, sabe? Onde eu não vi força para orar, mas eu me ajoelhava, ou eu sentava e ficava em silêncio. Ele se fizesse sempre 100% presente, ele se importa com a sua dor. Na minha cabeça eu sempre passei por isso sozinha, mas houve um momento em que Deus mostrou para mim que eu nunca estive só. Mesmo antes de eu nascer, ele já havia planejado tudo. Ele passa as dores da gente conosco. E Jesus passou por essas dores também, tá bom? Quando ele estava no Getsemane, ele sentiu tanta dor. E ele estava sentindo tanta opressão, tantas coisas, que ele suou sangue de tanta agonia. Era tanta dor que ele passou. E ele te entende. Ele sabe o que você está passando. Não esconda dele. O que Deus quer da gente é que a gente seja sincero. Sabe por quê, gente? Que a gente finge que não tá passando por nada em nossas orações. A gente finge e tenta fazer uma eloquência em nossas orações. E se a gente for parar pra pensar, Elias, a única coisa que ele falou foi: Deus, tira a minha vida. Eu não quero mais estar aqui. Sabe? Foi a única coisa que ele falou para Deus. E Deus, ele enviou água, enviou comida. Deus cuidou dele e o fortaleceu para 40 dias. E mais à frente você pode ver que Elias entrou numa caverna, né? E ele entrou nessa caverna por causa que ele achou que não tinha mais ninguém. E que ele estava né? Deus, ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Como se ele não soubesse, mas ele sabe, gente. Deus sabe, mas ele quer que a gente abra a boca e externe, porque a gente precisa fazer isso, isso faz bem. A gente falar o que está passando. Se você não consegue, escreve, tá? Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever e eu muitas vezes escrevi muitas cartas para Deus, desabafando. Deus falou: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando, né? E Deus lhe disse: saia e fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ou seja, nesse momento Deus não pediu para ele simplesmente voltar para o que ele estava fazendo e do nada, não. Deus falou: venha e venha para a minha presença. Ou seja, você está passando por coisas, vai para a presença do Senhor e procure ajuda também, tá bom?
Aqui as duas coisas trabalham juntas, mas não deixe de buscar a presença do Senhor, porque é ela que vai te fortalecer e te ajudar a ficar de pé. O Senhor, ele se mostrou. E Deus, ele não se mostrou por coisas tão extraordinárias, tanto que, aqui diz, então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmagalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois houve uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E aí o Senhor perguntou de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele respondeu tudo de novo. Ele expressou ao Senhor. E aí o Senhor respondeu ele de novo: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. E aí ele foi instruindo e falou: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Quando a gente está com problemas de depressão, é comum que a gente pense: eu estou só, não tem ninguém, né? Nem Deus liga para mim. Mas ele liga e ele vai até você e pergunta: o que você está fazendo nessa caverna? O que você tem? O que está acontecendo? E ele quer ouvir. E, gente, Deus é um pai tão zeloso, tão cuidadoso, que ele se importa com você e ele quer ouvir tudo que está dentro do seu coração. E aquilo que você não sabe falar, você pode ficar em silêncio e pedir: Deus, interpreta o meu silêncio, porque eu não sei te expressar. E ele vai ouvir. Ele não quer performance, não quer a sua perfeição. Ele quer os seus erros e inclusive o seu desejo de, sabe? Deus, ele te ama. E ele se importa. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele não se surpreende nem um pouquinho com as nossas dores. Sabe, a gente acha que ele se surpreende quando a gente está passando por um momento ruim, quer desistir, mas ele não se surpreende. Ele já contava com isso quando te escolheu e ele não se decepciona. A única coisa que você precisa fazer é não desistir e continuar. Eu vi até um post no Instagram, né, que falava: Deus deu a Elias o que ele precisava naquele dia para sobreviver. E haverão momentos em que a gente só vai precisar sobreviver, mas haverá um momento em que, depois desse momento em que a gente vai precisar de sobreviver, Deus, ele vai nos tirar dessa, ele vai nos entregar algo maior. Só que é necessário que a gente passe pelo deserto, pelo processo, que no futuro vai gerar testemunho, e no futuro a gente com certeza vai rir, a gente vai ficar mais alegre, sabe? Ele vai nos ajudar. Portanto, alegre-se no Senhor. Você está passando por dor? Deus está contigo. Você não passa por isso só. Comum que o inimigo jogue setas na nossa mente, que a gente pense: Deus não está mais comigo. Deus me odeia. Mas não é verdade. Ele está com você e ele não te odeia. Então, o Senhor está com você, ele está disposto a te ouvir. E por mais que você não ouça ele, ou no momento você vê que não teve resposta, acredite, ele ouviu e está trabalhando. O silêncio de Deus não significa que ele não está agindo em seu favor. Às vezes a única coisa que você precisa nem é de uma resposta. Às vezes é você respirar fundo e saber ouvir. E saber ficar em silêncio, e saber estar na presença. Sabe por quê, gente? A nossa alma, ela precisa disso. Estar na presença dele. E precisa refletir, precisa estar diante dele. E, sabe, precisa disso. A nossa alma, ela necessita desse tipo de coisa. Porque ela foi feita para isso. Lá no jardim de Adão e Eva, a alma deles, elas precisavam de conversar com o Senhor todos os dias, porque é isso que dá prazer. E isso também traz paz. Pode ter certeza, quando você se derramar e entregar tudo aos pés dele. Se vier dúvidas, não acredite. Se vier pessoas julgando, não acredite. Sabe o que? Infelizmente vai ter pessoas assim. E muitas porque também não aprenderam a lidar com a dor. Mas Deus está aqui e ele sabe lidar com a sua dor. Você não é difícil demais para ele lidar. Você não é insuficiente. É um vídeo que eu não esperava gravar hoje. Eu tava gravando outros, porque eu estou em Minas Gerais. E eu falei: poxa, eu nem gravei direito. Ainda tem outros vídeos pra eu editar. E tô nessa confusão, mas eu vou editar tudo em nome de Jesus. É um vídeo que o Espírito Santo tocou no meu coração pra falar, sabe? Porque eu mesma precisava ouvir. Tudo que eu prego eu preciso ouvir. E no fim eu saio renovada. Então, não desista, continua. E se você precisar de um tempo para respirar, para pausar um pouco, pause. Mas não desista de servir ao Senhor, não desista de estar com Ele, ok? Porque Ele está contigo, Ele não despreza a sua dor, Ele vê. Ele só está esperando que você abra o seu coração e permita Ele agir, sabe? Que a gente acha que não pode deixar Deus agir, mas permita. Abra o seu coração, tipo assim,
Se ele quiser fazer algo, deixa ele fazer. Se cuide, cuide da sua saúde mental, da sua saúde física. Faça academia, faça um exercício também, sabe? São coisas que a gente faz e não vai curar 100%, mas vai te ajudar. Eu falo por mim, ir na academia, fazer exercícios me ajuda bastante. Nem sempre eu tô bem, sabe? Chegou um momento na academia que eu tava tão mal, que eu fui mesmo deprimida e eu comecei a querer chorar e eu fui embora. Mas haverão momentos assim, mas também um exercício vai fazer muito bem para o seu corpo, para sua saúde. É o templo do espírito. Você precisa lutar, mas você não precisa lutar com a sua força, mas com a do Senhor, sabe? E quando eu falo a força do Senhor, significa que você não precisa carregar tudo que você está carregando, entendeu? E o próprio Jesus, ele já sabia que muitos iriam ter esse problema com depressão. Ele sabia que muitos iriam ter problemas em querer sumir da terra, né? Mas ele fala em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Ele já sabia que a gente iria ficar assim. E ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, o fardo de Jesus, ele é leve. A gente precisa todos os dias escolher o fardo de Jesus, né? Não é como se... hoje eu escolhi, pronto, acabou, amanhã eu vou me sentir muito bem. Não, você vai se sentir provavelmente muito mal, mas você vai estar nos pés dele e a paz que vai vir, aquilo que ele vai te entregar e passar isso, entregar pra ele entregar o jugo, você vai ver que é muito mais leve do que você tentar carregar o mundo e tentar melhorar sozinho por si só. Pode ter certeza disso, sabe? Então não se culpe, não tenha a sobrecarga de se culpar por estar assim, a sobrecarga de se culpar por você não ter feito tudo 100% perfeito em um dia, porque nem sempre você vai conseguir, sabe? Transtornos emocionais, eu falo principal depressão e ansiedade, mas tem outros, com certeza tem muitos outros, e a medicina, a psicologia descobriu ao longo do tempo, tudo isso existe, e cada um tem o seu nível, sabe? Então não se culpe se hoje você não conseguiu ser perfeito, você não precisa ser. Deus não está querendo a sua perfeição, Ele quer o seu coração, a sua sinceridade, Ele quer tudo o que você é, sabe? E Ele se importa, Ele quer a sua versão mais deprimida que existe nessa terra. Se existe, entrega a Ele. Se existe a sua versão mais alegre, entrega a Ele. Se existe a sua versão mais triste, entrega a Ele. Que é isso, gente, Ele tá com você o tempo inteiro. É aquilo que eu aprendi, a estar com Ele, não abandonar Deus porque eu tô mal, mas sim aos pés dele, ir aos pés dele porque eu estou mal, ir aos pés dele porque eu estou bem, ir aos pés dele porque eu tô triste. É isso, somos seres humanos oscilantes, mas Ele está com você em todos os momentos, ok? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, obviamente, gente. Eu não sou psicóloga, não sou médica. Então, procure se cuidar. Cuide da sua mente, tá bom? Vá num psicólogo se necessário. Tire esse tabu. Vá num psiquiatra. Também converse com alguém que vai te ajudar na igreja, né? Não fale com qualquer pessoa, mas aquela pessoa que você sabe que ninguém vai saber de nada do que você vai falar com ela. É uma pessoa que ela tem uma autoridade, né, espiritual, que vai saber te ajudar em oração, entendeu? Que vai te direcionar. Isso é muito importante, tá bom? Eu te aconselho bastante, porque você não precisa passar por isso sozinho, você não está só. Mas Lara, eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, não tenho amigos. Eu sei, eu também não tive amigos, eu não tive pessoas que souberam do que eu estava passando, mas eu tive pessoas, eu tive minha mãe, eu tive meus pastores e, com certeza, né, ir ao psicólogo é muito importante. Então você não está só e principalmente você tem Deus, tá bom? Um beijão pra você e não desista. Viva um dia de cada vez, porque a gente vive muito no futuro, querendo resolver tudo, mas às vezes você só precisa viver o hoje, ok? Um beijão pra você, que Deus te abençoe. Vou orar rapidamente, ok? Querido Deus e eterno Pai, eu entrego a vida dessa pessoa nas suas mãos. Senhor, não sei o que ela está passando, Senhor, mas sei que provavelmente por ela estar até aqui, ela tá precisando dessa palavra. Guarde o coração dessa pessoa, Senhor. Console esse coração, porque o Teu Santo Espírito veio para nos consolar, para nos ajudar justamente para esses problemas também. Que o Senhor possa ajudar o coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa fortalecer e fazer ela entender que ela é amada por Ti, até na pior versão dela. Em nome de Jesus, eu entrego nas Suas mãos, Pai, e que o Senhor possa curar os corações. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo pra você. Que Deus te abençoe.